sobre a economia colonial. Bom, a gente vai abordar os séculos 16 e 17. E na hora que a gente está discutindo, né, a questão da economia, né, no período colonial, a gente precisa falar sobre as 4 principais atividades. A primeira é o açúcar, né? A segunda, o tabaco. A terceira, o algodão. E a quarta, a pecuária. Bom, sobre a cana, né? Aí vem a pergunta, por que cana, né, no Brasil? Isso se explica por causa do alto valor comercial que o açúcar branco tinha na Europa. E também por causa do sucesso, né, da atividade nas ilhas ao norte africano. Bom, porém, a gente tem que perceber, né, que existe uma diferença, né, geográfica, né, entre as ilhas ao norte africano e aqui, né? Bom, e essa diferença é que o Brasil ele estava em uma distância muito maior da Europa do que as ilhas ao norte, né, africano. Então, isso fazia com que surgisse, né, um maior custo na atividade de cana. Então, os portugueses eles acabam tendo que optar por uma plantation, né? E o que isso significa? A plantation era uma forma de... Não era uma forma, era um modelo, né, de organização de terra, né? Era marcada por terras grandes, né, voltada a uma produção monocultora, visando ao mercado externo, ao mesmo tempo em que utilizava a mão de obra escrava. Então, a plantation, né, de cana, ela utilizava, né, a mão de obra escrava, porém, de início indígena, mas, né, devido à alta mortalidade indígena e também, né, as ações dos jesuítas, né, de proteção. E o terceiro ponto era a grande lucratividade que estava tendo no comércio de escravos africanos, fazendo com que a mão de obra africana se sobrepusesse à mão de obra indígena, né? É importante frisar que não houve uma substituição, né, da indígena para a africana, e sim, né, uma sobreposição, né, porque era bastante comum nas senzalas serem encontrados tanto escravos africanos quanto indígenas, certo? Bom, gente, para que ocorresse, né, um maior desenvolvimento do Brasil, foi estabelecido o sistema de Sesmarias, né? Este que consistia em uma concessão, né, de terras de forma gratuita, né, por parte dos donatários. Estes, né, que doavam a terra para um sesmeeiro, né? É importante perceber que o sesmeeiro, né, ele precisava ser alguém com dinheiro, né, com capital, para que assim ele pudesse investir na produção, né, no Brasil. Portanto, a gente pode perceber, né, que desde o início, né, com esse sistema, né, de sesmarias, né, já havia um processo de centralização de terra no Brasil, né? Só que aí vem um outro problema, é que essas terras, né, que estavam na mão desses homens ricos, né, elas eram voltadas ao mercado externo. Logo, não tinha espaço, né? Quer dizer, não é que não tinha, porque tinha, né? Porém, tipo assim, não era tão presente as terras para subsistência, né? Para a alimentação interna, fazendo com que
os alimentos estivessem em altos preços, né, gerando crises de fome, né, no Brasil. Elas vão ser bastante marcantes, né, em Salvador. Para a gente entender a plantation canavieira, a gente precisa entender, né, quem era o grupo produtor de cana. Bom, gente, em primeiro lugar era o senhor de engenho, né? Era o mais rico, produzia cana, né, açúcar branco e também melaço. Isso se dá, né, porque ele tinha dinheiro para ter acesso a maquinários. Em segundo lugar, tinha os canavieiros. Estes que também eram ricos, porém não tanto quanto, né, o senhor de engenho, né, ele tinha terra, porém ele não tinha máquinas e com isso ele produzia a cana. Ele não tinha açúcar, né, e também melaço. E aí, em terceiro, né, tinha o canavieiro obrigado. Este que é bastante abordado, né, nas escolas do Nordeste, né, e como o Enem ele é uma prova nacional, né, eu acho que é bastante interessante a gente abordar eles, né. Então, vamos lá. Eles eram a classe média rural, produzia a cana em terra de outros, porque ele não tinha terras, né? E por isso ele era obrigado a vender a cana para o dono dessa terra, ou então, se ele quisesse produzir açúcar, ele tinha que pagar altas taxas ao dono da terra para usar o seu maquinário. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre o tabaco, que foi uma atividade bastante importante por ser uma atividade auxiliar, né? Isso significa que ela era necessária para que outras atividades se sustentassem, né? Então, o tabaco ele servia como moeda de troca de escravos africanos, né? E isso era feito a partir da burguesia lusitana, né? E era assim, primeiro essa burguesia ela vinha pro Brasil, né? Comprava o tabaco, né, dos produtores, né? Aí ela levava esse tabaco para a África, lá ela trocava ele por escravos e aí essa burguesia ela trazia esses escravos para cá e vendia eles para os produtores de cana, né, e de outras atividades que usavam como mão de obra, né? Então a gente percebe que se tivesse mais tabaco, iria ter mais escravos, e se tem mais escravos, tinha mais açúcar. E aí é assim que se explica, né, essa atividade auxiliar. Em relação ao algodão, o algodão ele era uma planta nativa do Maranhão. Com isso, a gente pensa assim, o Maranhão ele se localiza, né, ao norte do Nordeste, certo? Então, ele estava fora do eixo principal econômico do comércio, correto? Então, isso tornava a atividade de algodão mais custosa, certo? Porque ela era mais distante do eixo. Então, para suprir esse custo, foi optado por estabelecer um sistema extrativista, né, de algodão, porque tinha o menor custo do que uma plantation, né? E outro ponto que é importante, como a atividade se localizava no Maranhão, né, a gente tem que perceber que lá, como era uma área mais distante, tinha o quê? Menos brancos. Se tinha menos brancos, tinham
menos escravos. Se tinham menos escravos, qual iria ser escravos africanos, né? Qual iria ser, então, a mão de obra? Então, se era uma área mais distante, tinha mais povos indígenas. E aí, eles acabaram sendo a mão de obra, né, usada, escrava. E aí, essa atividade ela vai prosperar, certo? Porém, ela vai acabar durando pouco. Por quê? Porque era um extrativismo. Isso significa que extraía, e aí, com o tempo, né, sem nenhuma manutenção, acabou que ocorreu uma escassez de terra. E aí, para solucionar isso, né, o extrativismo ele acabou sendo trocado pelo modelo de plantation. Sobre o algodão, é importante saber que houve um sucesso, né, da atividade durante os anos de duas guerras, né? A Guerra de Independência e a Guerra de Secessão, né? Elas ocorreram nas colônias norte-americanas, que eram a base da produção mundial de algodão. E aí, como ocorre uma crise do algodão, né, das colônias, né, aí acaba abrindo espaço para o algodão do Maranhão, criando assim picos de prosperidade. Bom, gente, em relação à pecuária, ela também foi uma atividade auxiliar, como o tabaco, né? É a mesma ideia, né? Ela era necessária para que outras atividades sobrevivessem, né? Então, lembrando que nessa época não tinha freezer, não tinha geladeira, não tinha formas, né, para conservação da carne, então a pecuária era boi vivo, certo? Porque não fazia sentido, né, matar um boi que pesava, sei lá quanto pesa um boi, né, não sei, mas eu acho que é muito, né, provavelmente, pra, tipo, comer uma parte tão pequena, entendeu? Uma parte mínima. Então, a pecuária era o quê? Boi vivo. Então, se ela era auxiliar, né, então ela agia em quê? Bom, ela agia como força de tração, ela agia como força de trabalho e também na produção de leite e também seus derivados, né? Bom, aí a gente percebe então que ela era uma atividade voltada ao mercado que interno, certo? Significa que ela tinha uma menor lucratividade, certo? Do que uma voltada ao externo. Se ela tinha menos lucratividade, ela acabava tendo que se localizar em áreas mais periféricas. E uma delas, né, é a dos Pampas do Sul, né, que era uma área que sustentava, né, a região sudeste. E aí, a outra área, né, em que a pecuária, né, ocupava eram as margens do rio São Francisco, né, isso é, sentido nordeste, que alimentavam, né, as plantations, né, canavieiras, né, do Nordeste. E aí, tem muita gente que fala que a pecuária, por ter sido uma atividade extensiva, ela foi menos agressiva aos povos indígenas. E não é verdade, certo? Por quê? É só vocês verem ali, né, as áreas. Segundo delas, está falando ali, as margens do rio São Francisco. Bom, se é as margens, a gente acha o quê? É uma área fértil para a alimentação, né? Logo, muitos povos indígenas, eles habitavam essas áreas, né? Então, para a pecuária ela ocupar, né, essas áreas, teve que massacrar diversos povos indígenas. Bom, gente, em relação ao nosso esquema que eu ponho
sempre, né, no final da aula. Essa vez eu vou postar lá na nossa página, né, no Instagram, né, esse daí, @projeto Vitrine Acadêmica, né, aí vocês vão lá, né, e acessam. Um beijo, até a próxima!